Divino Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, queridos mentores da Casa do Caminho, nesta manhã de domingo, nós vos suplicamos as bênçãos, as energias benéficas e o amparo para o nosso Evangelho, para a leitura edificante, para as nossas reflexões. Neste momento tão delicado, um momento que está nos trazendo tantos conhecimentos acerca de nós mesmos, acerca da caridade, acerca do amor que Jesus nos ensinou. E é unidos pelo pensamento que nós pedimos o amparo para que neste domingo possamos fazer a leitura, que possamos também fazer as nossas vibrações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Queridos amigos, mentores de luz, envolvidos na luz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor universal de Deus, nosso Pai da vida, nosso Pai maior, que nos deu a oportunidade de existirmos e a oportunidade da reencarnação neste querido país que nos acolhe com tanto carinho. E é unidos por esse pensamento que nós vamos pedir a permissão para iniciarmos o nosso encontro. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade se faz na terra como nos céus. Dai-nos hoje a nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas quando perdoamos as culpas dos nossos devedores. E não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Que assim seja, graças a Deus. Olá, bom dia, queridos amigos, queridas amigas da Casa do Caminho. Espero que todos estejam bem, de saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. E nesta manhã de domingo, a nossa reflexão será sobre um tema tão importante, um tema que está no livro Em Torno do Mestre, do Pedro de Camargo, também está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema que vai falar sobre a paciência. Então, no livro Em Torno do Mestre, o título é Paciência não se perde. E quando falamos em paciência, né, queridos irmãos, é algo que toca profundamente no nosso ser, em nossos corações. Porque quando perdemos a paciência, se é que a temos, nesse momento é que nos voltamos ao nosso íntimo e compreendemos o quão longe ainda estamos da evolução proposta pelo nosso Divino Mestre Jesus. Porque quando as coisas estão boas, equilibradas, tudo fica bem. Mas naqueles momentos decisivos em que algo nos contraria, quando algo nos tira do nosso equilíbrio,
aí sim que nós vamos ver o quanto temos de dificuldade e o quanto ainda precisamos da paciência. Então, o livro nos fala assim: é muito comum ouvirmos esta exclamação: perdi a paciência. Como sabem, porém, que perderam a paciência? Porque quando precisaram daquela virtude para se manterem calmos e serenos, não a encontraram consigo, e por isso exacerbaram-se, praticaram desatinos, proferiram impropérios e blasfêmias? Só pelo fato de não encontrarem em seu patrimônio moral aquela virtude, alegam logo que a perderam. Mas como poderiam, porém, perder o que não possuem? Então, olha só que interessante esse trecho, né? Se nós perdemos, provavelmente não possuíamos a paciência. Porque quando nós a temos, nada, nenhuma situação vai nos tirar do equilíbrio. Então, como falamos comumente, eu estava bem, mas você me fez perder a paciência. Será mesmo que nós a possuímos? Será mesmo que nós temos a paciência? Porque se nós a tivéssemos, poderia ser qualquer problema, qualquer dificuldade, e nós manteríamos o nosso equilíbrio. E aí o texto continua: será melhor que os homens se convençam de que eles não têm a paciência, que ainda não alcançaram essa preciosa qualidade, que no dizer do mestre insigne é que a nos assegura a posse de nós mesmos. Pela paciência possuireis as vossas almas. Então sabemos, né, queridos irmãos, que estamos em processo evolutivo. E o Evangelho nos traz que a paciência é também caridade. Então, nos momentos delicados da nossa existência, e agora, nesse momento que estamos passando da pandemia, que estamos vendo a necessidade do controle emocional, a necessidade de estarmos conectados com o nosso Divino Mestre Jesus, é que estamos colocando à prova todos os nossos conhecimentos, todo o nosso equilíbrio emocional. Então, durante a pandemia, ficamos aí confinados num período de tempo das nossas vidas. Confinados não é bem o termo, né? Ficamos protegidos nos nossos lares durante um certo tempo por conta da propagação do vírus. Então, nesse momento que estivemos aí, estamos, né, protegidos, que tivemos que colocar à prova a paciência em determinadas situações da nossa existência. Então, a paciência com as crianças, a paciência com os idosos, a paciência no campo profissional, né? A paciência com a tecnologia, a paciência de colocarmos os nossos conhecimentos aí à prova. Outro exemplo que comumente colocamos em prova o nosso aprendizado, a virtude da paciência é no trânsito. Quem dirige sabe como esse é um momento que realmente coloca à prova toda a nossa virtude. Comumente estamos no trânsito e quem dirige sabe, né? Às vezes o semáforo abre por questões de segundo, quando você não deslancha com o automóvel, alguém atrás já buzina, impaciente. Não deu tempo nem de você colocar a marcha no carro, né? E aí já tem alguém te pressionando porque está apressado ou porque não tem paciência, ou quando estamos na fila
do caixa, em alguma fila do banco, e aí a gente acha que tudo é muito lento, tudo é muito demorado, porque estamos também vivendo um momento de muita ansiedade, muito desequilíbrio, um momento em que o tempo ele nos pressiona, somos cobrados, então é muita correria, é muita falta de compaixão, uma falta de caridade. Por isso é que o Evangelho fala: sede pacientes, pois a paciência é também caridade. Então nós não temos a paciência de esperar alguém atravessar a rua, nós não temos a paciência de ouvir os nossos companheiros de trabalho ou um familiar. A gente está sempre atropelando as coisas e dá-se a impressão de que quanto mais a gente vai nos deparando com essas situações, nós vamos saindo do nosso eixo, do nosso equilíbrio. E o Pedro de Camargo comenta no texto: todos esses, pois, que vivem constantemente alegando que perderam a paciência, confessam involuntariamente que jamais a tiveram. Então, paciência não se perde como qualquer objeto de uso ou como uma soma de dinheiro. Os que ainda não lograram alcançá-la revelam essa falha precisamente no momento em que se exacerbaram, em que perderam a compostura e cometeram despautérios. Quando, depois, o ânimo serena, o homem diz: perdi a paciência. Não perdeu coisa alguma, não tenho paciência, é o que lhe compete reconhecer e confessar. Então, esse texto nos faz refletir como, em determinadas situações da nossa existência, nós cometemos um desatino pela falta de paciência, uma briga no trânsito, uma palavra que nos ofendeu, ofendeu o nosso ego, as nossas vaidades, e naquela falta de equilíbrio, nós cometemos um desatino, como o texto fala, um despautérios, e a gente coloca tudo a perder. Muitas vezes colocamos até a própria reencarnação, a oportunidade da reencarnação, por conta desse desequilíbrio emocional, dessa impaciência. E quando os ânimos se acalmam, a gente vai perceber o quanto deveríamos ter feito tudo ao contrário, o quanto deveríamos ter perdoado, deixado para lá, o quanto deveríamos ter tido um pouquinho mais de paciência, que talvez tudo estaria diferente. Chico Xavier falava muito da água da paz. Acho que vocês já devem ter ouvido, né? Quando as coisas estão muito afloradas, coloca um pouquinho de água na boca, que se chama água da paz, né? Porque com aquela água na boca a gente não pode falar, e aí os ânimos vão acalmando e depois a gente vai perceber que na verdade faltou-nos um pouquinho de reflexão, um pouquinho de equilíbrio. E o Pedro continua: não é fácil adquirirmos certas virtudes, entre as quais se acha a paciência. A aquisição da paciência depende da aquisição de outras virtudes, que lhe são correlatas, que se acham entrelaçadas com ela numa trama perfeita. A paciência, podemos dizer, é filha da humildade e irmã da fortaleza, do valor moral. O orgulho é o seu grande inimigo. Então, muitas vezes, pelo orgulho ferido, pelo amor próprio, pelo nosso desequilíbrio, nós aí somos forçados a cometer algum ato que na verdade não é um ato que condiz com a nossa evolução, que condiz com os ensinamentos do Mestre Jesus.
A calma e a serenidade de ânimo em todas as emergências e conjunturas difíceis da vida só podem ser conservadas mediante a fortaleza e a humildade de espírito. Essa condição inalterável de ânimo que se denomina paciência. Ela é incontestavelmente atestado eloquente de alto padrão moral. Então, enquanto nós ainda estivermos em evolução, enquanto ainda estivermos no caminho para o progresso, nós vamos nos deparar com situações em que saímos do nosso eixo, do nosso equilíbrio e vamos reconhecer o quão longe estamos ainda de termos essa virtude que se chama paciência. Quando estivermos num patamar evolutivo um pouquinho melhor, nós vamos ter essa virtude em nós, assim como todas as outras virtudes, né? Mas, queridos irmãs, queridas irmãs, tudo isso faz parte da nossa evolução. Nós temos que realmente ter em nossa mente e pedir a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça no desenvolvimento da paciência para termos aí, para alcançarmos um patamar evolutivo um pouquinho melhor. Se nós formos olhar para trás, com certeza já fomos muito impacientes do que somos hoje, né? Porque Kardec fala que hoje nós estamos no melhor formato da nossa evolução. Então, com certeza, lá no passado, quantos atos cometemos por essa falta de reflexão, por esse falta de equilíbrio. Então, queridos irmãos, esta reflexão do Pedro de Camargo é tão importante para nós, para nossa evolução, a paciência. E aí, finalizando, ele fala: pela paciência possuireis as vossas almas, o nosso equilíbrio, o nosso ser espiritual, nosso ser moral, nosso ser completo. E para finalizarmos, queridos amigos, amigas da Casa do Caminho, nesta manhã maravilhosa, em que nos deparamos com mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado nesse planeta maravilhoso que nos acolhe com tanto carinho. Vamos aproveitar que estamos conectados mentalmente com as forças do bem, com os nossos mentores. Vamos aproveitar para vibrarmos pelo nosso planeta que está passando por este aprendizado durante essa pandemia, desafios, encontros e desencontros. Vamos aproveitar para vibrarmos também pelo nosso país, nosso Brasil maravilhoso, por todos os nossos governantes, que todos eles possam ter em suas mentes, todos eles possam sentir a presença dos seus mentores espirituais, que eles possam tomar as melhores atitudes para conduzir o nosso país, tanto na esfera federal, a esfera estadual, a municipal, para que possam conduzir durante essa pandemia, visando o benefício de todos nós, mas principalmente da classe que mais está sofrendo, passando necessidades físicas, de alimentação, de moradia e também necessidades espirituais. Muitos irmãos depressivos, se sentindo sozinhos, muitos irmãos nos hospitais, não só pela Covid, mas também passando por situações delicadas de saúde, que nós possamos envolver os médicos, os enfermeiros que estão trabalhando, auxiliando,
envolver todos os profissionais que estão se dedicando, aos cientistas trabalhando para encontrarem vacinas, medicamentos, para que possamos receber o bálsamo da cura física. E também pedimos a Deus e a Jesus que também nos envie o bálsamo espiritual, que possamos encontrar nos ensinamentos de Jesus o nosso conforto. E assim também vibramos por todas as crianças que estão nos lares, muitas delas sofrendo agressões, abusos, aos idosos também. Vibremos por todas as casas espíritas que estão trabalhando junto com os mentores, limpando, dissipando as energias. Vibremos também por todos nós, que Deus nos dê o equilíbrio, nos dê a tranquilidade, a paciência, que Deus nos conforte, para que possamos ter sempre uma palavra amiga, que de nossas bocas saiam sempre palavras de conforto, de fé, de caridade. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade da reencarnação, agradecidos que somos pela oportunidade de conhecer o Espiritismo codificado pelo nosso irmão Allan Kardec, essa doutrina maravilhosa, essa ciência, essa filosofia que nos encanta, que nos conforta e nos esclarece. Como temos a agradecer a Deus e a Jesus e a todos os nossos mentores pela oportunidade de estarmos inseridos no Espiritismo. E assim, Divino Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, unidos pelo pensamento, e que possamos dar continuidade ao nosso processo evolutivo, auxiliando a todos os irmãos que passarem pelo nosso caminho, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo domingo para todos vocês, com muita saúde, muita paz, muito equilíbrio. Que Deus nos ampare e que possamos, logo, logo, estarmos unidos fisicamente e espiritualmente. Que assim seja, graças a Deus.